Violência no trânsito causa prejuízo de quase 100 bilhões de reais para o Brasil. Empresa de tecnologia cria aplicativo que permite aos pais controlarem o uso de celular dos filhos. E vamos falar também sobre uma polêmica envolvendo a privatização de praias. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Redação Novo Tempo. E olha só, lembrando sempre que a sua interação nas nossas redes sociais é muito importante, então eu já vou deixar aqui para você compartilhar com seus amigos os nossos endereços. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo no Instagram e também tem o nosso site onde está disponível todo o nosso conteúdo, novotempo.com/jornalismo. E eu vou dar as boas-vindas para os meus colegas. Hélio Mouro, tudo bom? Hélio Mouro. Hélio Mouro. Viu de novo? Ó, eu falei semana passada, ela falou agora de novo. A gente tá mudando o nome dele, cara. Foi um ato falho, porque antes de começar o programa eu tava aqui, gente, mas por que mesmo que você chamou o Hélio de Hélio Mouro? E aí eu cometi a mesma falha. É porque ele vem de Moura. Curitiba, é por isso que a gente tá fazendo isso. Seja por isso. Tudo bem? A cara Tudo dele bem? que é maravilhosa. André Leite, tudo bom? Oi, Suzane. Oi, pessoal de casa. Ou que tá ouvindo em outro lugar que tá em casa também, né? E a nossa querida baiana Louise, tudo bom? Tudo bem. Ah, sempre tão sorridente, né? Esses baianos muito queridos. Gente, então vamos começar aqui do nosso queridíssimo Hélio Moura, que fique claro, né? Hélio, como que é essa história aí de desemprego? Tem brasileiro que está desistindo de procurar emprego, tipo, desistiu da vida mesmo? Muita gente tem o IBGE tem um termo que se chama desalento, que é quando a pessoa já não procura mais porque ela já está procurando há tanto tempo e não encontra na área dela, não encontra fora da área dela, não encontra o emprego formal de jeito nenhum, aí entra nesse chamado desalento. Então a pessoa parou de procurar. Isso às vezes até maqueia um pouco os dados de desemprego, né? Porque aí você vê assim que tinha, sei lá, 3 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, para o CAGED, para o IBGE, está desempregado aquele que não tem um emprego formal e que está procurando um emprego. Quem não está procurando um emprego não é considerado desempregado, porque se não está procurando, supõe-se que ele não quer um emprego, então, né? A gente Então teria você tem mais... mas aí você tem o desalento, são aquelas pessoas que já procuraram, estão há 1, 2, 3, 4, 5 meses, quem sabe 1 ano procurando, não acham, então elas deixam de procurar, elas não entram mais nas estatísticas de quem está procurando um emprego, pararam de procurar por desalento. E aí vão fazer alguma outra coisa, ou estão fazendo bicos, ou estão tentando um negócio próprio, abrindo uma MEI, mas não estão mais Por exemplo, a fim de achar um emprego. Só para eu entender, essa semana eu peguei um Uber com um rapaz aqui em Jacareí, ele falou, tá 1 ano com Uber e tá difícil, até parou de procurar. Ele entra nessa situação Ele aí. entra nisso aí, o Então desalento. a gente teria mais desempregados? Sim, se você considerar aqueles que já pararam de procurar por desalento, teria mais desempregados. Tem um outro dado do IBGE, inclusive, que mostra que no Brasil, se não me engano, são 27 milhões de pessoas que não estão trabalhando e que poderiam estar. Mas aí dentro desses 27 milhões, a Luiz está ali concordando comigo, fez uma matéria recente sobre isso. Que poderiam estar trabalhando e não estão por várias razões, né? Entre elas o desalento. E tem uma coisa também que, eu não lembro que mês que foi, mas o próprio governo falou, a propaganda era de que tinha diminuído o número de pessoas desempregadas, mas contando quem está na informalidade. E é isso, que quem está na informalidade não tem todos os benefícios, né? Que a gente nem já recolhe conhece. impostos para o governo, Nem né? recolhe impostos. Então, pode ser considerado ainda essas pessoas que... né, no desalento aí. E os dados do IBGE mostram que a maioria das pessoas que estão nesse quadro do desalento são mulheres das regiões Norte e Nordeste, que pararam, cansaram de procurar e vão tocar a vida, vão fazer outra coisa e deixa para, em algum outro momento da vida aí, a busca pelo trabalho formal. Bom, e do Brasil a gente vai então para a Europa, né, Leite? A gente já falou aqui sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, é um processo longo, complicado, mas é bem pior do que as autoridades britânicas estavam pressupondo que seria? O que acontece? Muita gente que está em casa deve se lembrar que em 2016
foi feito um referendo na Grã-Bretanha para poder, né, no Reino Unido, para poder definir o que a população... Definir não, né? Para ouvir a população sobre o que eles achavam do Reino Unido sair da União Europeia. De lá para cá, o que acontece? Vários processos têm sido feitos dentro do parlamento britânico para pensar como vai ser a proposta de saída do Reino Unido da União Europeia. Porque o que acontece? Nessa situação toda é que nem, fazer uma comparação, é que nem um casamento. Então, sei lá, fulano está casado com a fulana. Aí fala, eu quero me divorciar de você. Não é só falar que eu quero me divorciar de você que já resolve o processo. Tem todo um processo jurídico para isso. E aí isso é o que está se estendendo há bastante tempo, inclusive se estendendo ao ponto e gerando polêmicas. Inclusive, estou falando isso por quê? Porque na semana passada, a primeira-ministra britânica, Theresa May, ela levou uma proposta, já tinha sido feita tinha sido meio que rejeitada, levou uma outra proposta para a União Europeia, para eles poderem, o Parlamento Europeu, né, para poderem, nessa comissão, ver se, olha, a gente aceita essas condições de saída do Reino Unido. E, inclusive, a Theresa May tinha levado bastante pancada dentro do próprio partido dela lá na Inglaterra, porque, supostamente, a proposta não era tão agressiva de saída como membros do próprio partido achavam que deveria ser. Mas, enfim, venceu ali dentro do partido a proposta, ela levou. Só que quando chegou lá nessa reunião, foi em Salzburgo, na Áustria, teve toda uma polêmica, inclusive de uma maneira direta, entre o presidente da França e a primeira-ministra britânica em relação à proposta. O presidente da França, o Emmanuel Macron, disse que o pessoal que tinha feito o referendo em prol da saída do Reino Unido da União Europeia, lá em 2016, tinha mentido para a população, dizendo que ia ser bom, etc., e que na verdade não ia ser bom nada e tal, e ficou um climão, assim. O resultado disso é que, obviamente, a comissão que está avaliando o pedido, né, não seria um pedido, né? Seriam os termos da saída do Reino Unido da União Europeia. Obviamente não aceitou esse projeto. E a Theresa May volta um pouco fragilizada para a Grã-Bretanha. E aí é que, nesse processo de ela voltar, mais uma vez, sem ter conseguido um acordo para essa saída, faz com que alguns membros de partidos da oposição ao partido da Theresa May, que é o Partido Conservador, comece a levantar a possibilidade de fazer um novo referendo. Fala assim, será que a gente vai sair mesmo? Não é melhor a gente continuar ficar na União Europeia, etc. A Theresa May já falou, obviamente, que seria um absurdo fazer isso novamente, etc. Mas, por isso que a situação tá meio tensa, porque fez o referendo, ok, queremos sair, só que tem se estendido tanto esse processo de divórcio, que tem gente dentro da União Europeia, do Reino Unido, né, falando, tá muito demorado, será que não é melhor a gente voltar a ficar casado? E tem outra coisa também, né, porque teve aquelas denúncias, né, que a gente teve, por exemplo, no caso da eleição americana, de envolvimento de Facebook, da Cambridge Analytica, naquelas questões da eleição, e tem denúncias da mesma estirpe contra a campanha pelo Brexit, que é a chamada saída do Reino Unido da União Europeia. Há denúncias graves de que houve manipulação não do voto em si, mas assim, houve manipulação da campanha. Há denúncias de que a campanha pelo Brexit, o Brexit é aqueles que querem a saída, a campanha pelo Brexit descumpriu a legislação eleitoral do Reino Unido, usando mais dinheiro do que... Como se fosse um caixa 2, sabe? Certo. Usando mais dinheiro do que era permitido. Então, enquanto a campanha do Sim estava mantendo as regras, a campanha do Brexit teria usado mais dinheiro do que poderia, teria, inclusive, utilizado-se desses artifícios da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica é uma empresa que é originária lá da Cambridge, né? Universidade Britânica, com o Facebook, para tentar influenciar o voto
voto. Então, há várias suspeitas a respeito disso. Então, desde o ano passado, quando começaram a surgir essas suspeitas, já havia movimentos querendo um novo referendo. E com, agora, a amplitude das informações, porque durante a campanha era assim, não, havia alguns expoentes muito importantes, né, dentro do movimento, dizendo, porque nós vamos ter um país mais seguro, a gente fica sustentando a União Europeia, a gente tem que pagar não sei quantos milhões de libras todo ano para a União Europeia e não recebemos nada em troca, ainda somos obrigados a receber aqui imigrantes, tem a questão do trânsito livre dos europeus aqui dentro do nosso território, então falaram tudo isso. E aí, agora com tudo isso, aí a União Europeia diz o seguinte, né? Porque, na verdade, tudo estava nos acordos já da criação do bloco. Então, a União Europeia diz, você quer sair? Tá bom, mas não é assim não. Porque a gente tem que dar um exemplo. Porque se você sai com tudo por cima, sai aí pisando em cima da gente, daqui a pouco a França vai querer sair, daqui a pouco todo mundo vai querer sair, como é que fica? Então, o negócio é rígido. Para sair, vocês vão se lascar. E pelo visto a história ainda vai longe, né? Tem aquele impasse também com a Irlanda do Norte, né? Que eles querem associar a Irlanda do Norte, não quer deixar lá com o Reino Unido, eles querem puxar para a União Europeia. Gente, essa história ainda vai muito longe, mas enquanto isso você acompanha aqui o Redação para saber mais, tá? Vamos voltar para a América Latina então, né, Heloísa? Seu destaque é interessante, curioso, não sei como eu poderia dizer. Viver na pobreza é 2 vezes mais comum entre negros aqui na América Latina? Aqui na América Latina. Aqui foi uma pesquisa feita pelo Banco Mundial. O universo que eles utilizaram para poder fazer essa pesquisa tem mais de 130 milhões de afrodescendentes. E aqui o Brasil e a Venezuela, na América Latina, são os países que mais concentram essa população. O Brasil é o segundo no mundo no número de pessoas afrodescendentes. E aí a gente tem negros fora da escola, porque a pesquisa ela aborda 5 fatores, que é a escolaridade, empregabilidade, renda, moradia e educação. E aí em todos esses quesitos, o negro, o afrodescendente, ele sempre está abaixo. Então a gente vê o negro fora da escola, a gente até comentou aqui digamos que no meu primeiro Redação, a gente estava falando sobre a inserção das pessoas nas universidades, e isso se inclui ao negro também. Então o negro tem muito menos negro nas escolas, tem muito mais negros assassinados, e isso reflete essa pesquisa também. Tem poucos negros no mercado de trabalho, e eu acredito que esses dados, eles refletem muito essa discriminação estrutural que a gente tem. Resquício do nosso período colonial, da forma como o Brasil cresceu, e que vem se perpetuando até hoje. E por isso a gente vê tantos problemas em relação a isso. E o que é interessante nessa comparação é que ela é percentual, né? Ela não é um dado simplesmente numérico. Você tem menos negros nessa situação toda aí que você está falando, em comparação com outras pessoas que têm outra cor de pele, né? Outra tonalidade de pele. Isso tem a ver com a porcentagem. Então, a quantidade de brancos que são mortos por assassinato, a quantidade de negros que são mortos por assassinato. Na comparação, né, entre brancos que morrem assassinados com a quantidade de brancos totais do Brasil, nessa comparação a quantidade de negros comparado com a quantidade de negros totais, nesse aí costuma ser maior, por isso chega nesse dado, né? Por isso que chega. E esse não é um dado isolado, porque às vezes as pessoas, essa discussão de negritude, essa questão das etnias, ela realmente causa muita polêmica. Daria para a gente fazer um programa inteiro sobre isso. Só que essa pesquisa, complementando até outras, do Retrato da Leitura, do Atlas da Violência, do Fórum Mundial de Nacional de Segurança Pública, elas todas se complementam. Então, não é uma questão só de, existe o racismo, não existe, existe a discriminação, não existe, aí, né? Mas os dados estão aí, comprovando que existe essa questão, né? Eu trouxe um dadozinho aqui que mostra que 17,9% dos afrodescendentes, eles estão na linha da pobreza, contra só 5% dos brancos. Não que a gente queira, né, que os brancos vivam na pobreza também, mas a gente também quer reduzir. É um reflexo da nossa sociedade, né? Então tá aí. Realmente esses dados para mostrar que alguma coisa precisa ser feita, né? Não é só uma questão de reivindicação, né? Bom, e depois do intervalo a gente conversa sobre os prejuízos econômicos causados por acidentes de trânsito. Redação volta já.